Se você é vendedor, se você é vendedora, como é que estão as suas vendas nesse período em que todas as pessoas, não sei se todas as pessoas, mas muita gente reclama da crise, reclama que o cliente não compra, reclama que o cliente não paga, reclama que não está... Enfim, tem muita reclamação. O bom é que eu falo especificamente de um tema de vendas, mas que a gente sempre entra em situações, em técnicas e em estratégias de motivação forte, né? A técnica que um vendedor usou para vender 10 vezes mais. O que você está dizendo, Francisco? Eu estou dizendo que você pode vender até 10 vezes mais do que o que você vende hoje. Ou seja, você pode produzir, você pode alcançar resultados, você pode superar seus limites em até 10 vezes mais do que o que você faz hoje, do que o que você consegue hoje. Porque existem muitas forças dentro da gente que não são usadas. Por algum motivo, por alguma razão, as pessoas costumam não usar todo o potencial delas. Isso existe realmente por diversas razões e cada pessoa tem uma razão diferente. Embora eu foque hoje em vendas, mas você pode pegar isso e adicionar para a sua vida se você quiser. Mas o foco aqui é donos de empresas, gestoras, vendedoras que querem sacadas, que querem saber o passo a passo para aumentar aí a performance das suas vendas. Nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que é a questão aqui de como ter produtividade 10 vezes mais ou até 10 vezes mais. Eu vou explicar para você aqui todos os detalhes que está diante de você aqui nesse quadro, trazendo uma confirmação científica, ou seja, estudada, praticada, acontece de verdade nas empresas. Isso, né? Basta que você use e acompanhe e siga isso que eu vou lhe falar agora. Ele é composto de 4 pilares e hoje nós vamos trabalhar este pilar aqui, ó. Ah, não, esse pilar aqui não. Cadê? Qual é o pilar que eu vou trabalhar hoje? Esse aqui. Pronto. Aí, vamos lá, vem comigo. Aqui são os outros pilares que a empresa trabalha para este programa, tá bom? Então hoje vamos trabalhar com esse pilar aqui que é o OC. OC é oportunidade competitiva. A oportunidade competitiva é a imensidão de mercado, a imensidão de clientes que toda empresa tem. Cada empresa tem o seu bloco, o seu núcleo, o seu mercado de clientes. E empresa que não tem vendas, imagine o que acontece com elas. Você sabe o que acontece se a sua empresa não vender, o que vai acontecer com ela, tá? Mas existem outras regras, existe uma arte muito bonita que é a arte de dominar vendas, de aumentar clientes, de aumentar as receitas. E essa arte foi dominada por esse cliente 1, esse cliente 2, né? Fizeram um dever de casa, fizeram um trabalho direitinho, que eu vou passar para vocês agora. Mas tem um detalhe muito importante que o cliente VX fez. O que o cliente VX fez é um negócio assim fora de série. É uma coisa impressionante, que é ele que é o grande foco da nossa vida, é o grande foco das nossas abordagens com os nossos clientes, com o nosso mercado, tá? Vamos lá então, vamos descobrindo. Olha, como ter produtividade 10 vezes mais ou até 10 vezes mais aí no seu dia a dia, aí com as suas vendas. Eu vou te falar agora e te dar aqui todos os passos e alguma informação rápida sobre cada passo desse. Depois, você querendo aprofundar, as redes sociais da Brinforte estão lotadas de boas sacadas, de bons temas, de boas reflexões, de bons vídeos. Vai lá e fica à vontade, tá? Tanto no YouTube, como no Facebook, como no Instagram, pode ficar à vontade para explorar cada um desses. É tudo de graça para você. Então vamos lá. Eu vou considerar aqui hoje 3 vendedores. 3 vendedores que estarão trabalhando na mesma situação, no mesmo mercado, com a mesma quantidade de prospecção que eles fizeram, tá? A oportunidade para essas pessoas, para esses vendedores fazerem negócio, eu estou considerando, é um exemplo, é um modelo, eu estou considerando que cada um deles tiveram 100 prospectos
na sua cadeia produtiva, na sua rede de produção. Então, cada um foi lá e fez uma prospecção de 100 pessoas, não ainda 100 clientes, aqui, vamos lá, vou colocar essa informação aqui para você ver. A vendedora 1, ela teve acesso a 100 prospectos. Fique ligado porque eu vou dizer para você como foi que eles fizeram para conseguir produzir 10 vezes mais, um produzir 10 vezes mais do que o outro, e depois vou dizer qual é realmente a empreendedora, a gestora comercial, a equipe de vendas que realmente mantém a sua empresa no mercado. Vamos lá. Esse vendedor 1 tem 100 prospectos, 100 pessoas. Ele foi lá, prospectou, está lá na base de dados dele. O vendedor 2 também tem 100 prospectos, beleza? Acompanhou comigo, tranquilo aqui. E o vendedor VX também tem 100 prospectos, ok? 3 vendedores, 100 prospectos, mesma empresa, mesmo produto, tudo direitinho. Eles dominaram aqui, fizeram as abordagens de prospecção, eles descobriram qual era o cliente deles, eles conheceram a empresa deles, eles conheceram o produto deles, o negócio que eles faziam, eles fizeram, fizeram um planejamento realmente arrojado, muito bom, muito firme, que é a primeira coisa que um vendedor e uma vendedora que bate metas faz, é planejar bem na sua agenda, no seu caderno, planejar bem no seu quadro de vendas, no seu quadro de metas, para poder você conseguir atingir seus resultados. Então o que eles fizeram? Esse vendedor aqui, para o nosso entendimento, nós vamos considerar que ele tem uma eficiência nos passos da venda, ele tem uma eficiência nos passos da venda de 80% de aproveitamento. É um exemplo, né? É um exemplo. Ele tem uma eficiência de 80% aqui na dominância, como ele domina os passos da venda de um para outro. Esses aqui são os passos que todas as pessoas precisam fazer do momento em que conhece o cliente até o momento do pós-venda. E esse vendedor 2 eu vou considerar que ele tem uma eficiência um pouquinho mais baixa do que o vendedor 2, de 50%. É uma eficiência muito boa, mas é uma eficiência um pouquinho mais baixa do que o vendedor 2. E eu quero que você fique muito ligado nisso. Será que qual é o resultado final que vai dar nessa aula de hoje? Se eu tenho um vendedor que tem uma capacidade de produzir, de atingir 80% da sua capacidade, e uma outra vendedora que chega a atingir 50%. Vê, a diferença é pequena, né? De 30% de uma para outra. Mas vamos ver como é que vai chegar no final. E o vendedor VX, por enquanto, nós vamos ficar com ele ali em stand-by. Segura comigo. Bom, se eu tenho prospectei 100 clientes e aí eu consegui fazer um planejamento onde eu cheguei e fiz abordagem a 80% desses clientes. Eu não consegui depois visitar os 100 clientes. O vendedor 1 não conseguiu visitar os 100 clientes, ele conseguiu visitar apenas 80% desses clientes. É normal isso, tá? Tá tranquilo. Você nunca conversa com todo mundo de uma vez e depois consegue conversar com todos novamente. Não, nunca consegue. Nesse exemplo eu estou usando 80%. Se ele usou 80%, então ele conseguiu fazer uma abordagem a quantos clientes? De cara, né? A quantos clientes? Fácil demais essa conta, né? Fácil. Aqui ele conseguiu fazer a quantos? Vamos lá? Olha aqui quanto foi? 80 clientes. Esta pessoa aqui, ele fez uma abordagem a 80 clientes. Esse daqui fez uma abordagem a quantos clientes? A eficiência desse aqui é 80%. A eficiência desse aqui é 50%. Se é 50%, também de cara, vamos lá. Enquanto esse daqui fez uma abordagem a 80 clientes, esse aqui fez uma abordagem a
50 clientes. Vamos acompanhar, descobrir e ver como é que vai dar o resultado final desse pessoal aqui. Olha, esse aqui é muito poderoso, você pode fazer dentro da sua empresa também. Vamos lá. Esse vendedor 1, ele conseguiu criar dentro da empresa dele uma série de frases de abordagens, frases estratégicas para abordar bem o seu cliente quando chegasse nele novamente, em um segundo momento. Ele dominou direitinho cada técnica, cada frase para poder chegar no cliente como um bom dia sorridente, um bom dia feliz, um bom dia animado. Ele tem frases de quebra-gelo, que é aquela frase que você chega lá no seu cliente de maneira bem espontânea, não chega daquela forma ingesta. Então, é muito eficiente nas abordagens. Ele estudou direitinho as técnicas de abordagens desse processo de vendas, que é o segundo passo aqui, a abordagem. Como ele fez isso, ele atingiu 80% também de... ele conseguiu, fazendo todas essas abordagens, ele atingiu 80 clientes. Como ele atingiu bem esses 80 clientes, ele conseguiu uma eficiência de 80% desses clientes, de aceitação desses clientes para aceitarem uma visita mais, uma conversa mais aprofundada. Nessa conversa mais aprofundada, esse cara ele era muito inteligente, ele era muito bom, ele conseguiu fazer uma conversa onde o cliente é ouvido, né? Ele consegue fazer as perguntas certas ao cliente, descobrir a necessidade certa do cliente. Então, por isso que ele chegou e fez isso, como ele tem uma eficiência de 80%, ele chegou a quantos clientes aqui? 80% de 80, nós temos quanto? Nós temos aqui 64 clientes. E o outro não teve a mesma eficiência que o 1 teve, o vendedor 2 não teve a mesma eficiência, ele só teve a eficiência de 50%. Se for 50% de 50, vai dar o quê? 25%. Você está conseguindo acompanhar aí? Já estamos vendo aí, percebendo a diferença que vai acontecendo entre o cliente, entre o vendedor, a vendedora 1 e a vendedora 2 nesse processo de vendas no meio de 100 clientes. Esse vendedor aqui, ele fez um levantamento de necessidade muito bem feito de seu cliente. Ele descobriu muitas coisas do seu cliente e entendeu que o produto dele poderia ajudar muito aquele cliente. Esse é um vendedor típico que ama o que faz, gosta muito do que faz, leva muito a sério o que faz, estuda seu negócio, estuda seu serviço, estuda seu mercado, sorri diante do cliente, ouve o cliente, se torna parceiro do cliente. Por isso que ele tem uma eficiência tão boa, tão poderosa. Então, como ele fez um levantamento de necessidade assim, show, teve clima, teve sintonia entre o vendedor 1 e o prospecto e o cliente dele, ele teve uma eficiência de 80%, então ele conseguiu quantos clientes? Quanto é 80% de 64, que é o próximo número de clientes que vai ser levado para a proposta de valor. 51, 51, né? 51 clientes aceitou receber a proposta de valor desse vendedor 1. E o vendedor 2? Se é a metade, dá quanto? Metade de 25 dá quanto? Dá 12. Gente, caros vendedores e vendedoras, preste muita atenção o que diferencia uma pessoa que leva muito a sério o que faz para uma pessoa que brinca, né? Vê o resultado final dessa situação. E eu nem falei no vendedor VX. O vendedor VX, não se preocupe com essa classificação, foi só uma palavra que eu coloquei, podia ser BX, podia ser OX, qualquer nome, mas é para uma classificação. Vendedor X, o vendedor X, ele vai ser falado já já como é que é a situação dele. Continuando aqui, ó, esse vendedor aqui, acontece o seguinte, quando você faz uma boa prospecção, faz uma abordagem decente, faz o levantamento de necessidade dos seus clientes, então você vai com certeza fazer uma boa proposta de valor. Francisco, o que é proposta de valor para eu colocar já em prática amanhã ou melhorar as que eu faço? Proposta de valor
é quando você apresenta o seu produto ali de bandeja para o seu cliente. Por que você faz isso de maneira muito forte? Porque você não está pensando no boleto tão caro que você vai ter que pagar no outro mês, você não está pensando no seu bolso, você não está pensando na sua meta ali do mês, você está pensando exatamente de levar solução, levar um benefício para o seu cliente. Então, quando você chega na proposta de valor, você já sabe quais são as dores do meu cliente, quais são os medos que meu cliente tem, quais são os problemas que meu cliente tem. Nossa, o meu produto vai resolver essa situação do meu cliente, que coisa boa! E aí você diz isso para o seu cliente: olha, o meu produto aqui, eu sei qual é o produto que você vende, mas todo produto pode ser enquadrado nesse conceito que eu estou falando, todos os produtos, sem exceção, desde dinheiro a cortar cabelo, todos, né? Ele consegue se encaixar dentro desses passos que eu estou conversando com você aqui, bem por alto, tá? Então vamos lá. A proposta de valor é isso, eu entrego ao meu cliente do jeitinho que ele gostaria de receber de uma pessoa. Então o vendedor 1 fez isso com uma margem de acerto de 80%. Aqui, 80% de 51, nesse caso vai para quanto? Quanto é? 80% de 51. Faz aí, ó, você pode fazer, né? Vai dar o quê? Quem disse 41, é isso mesmo. E claro que 50% de 12 aí fica fácil, né? São 6. Você está percebendo que a proposta de valor do cliente, do vendedor 1, foi apresentado e ele levou diretamente 41 pessoas para negociar, para a mesa de negociação. E o vendedor 2, a vendedora 2, levou para a mesa de negociação 6 clientes. Olha a diferença que vai ter no final, porque o vendedor 1 está fazendo o dever de casa, o vendedor 1 segue uma estrutura, o vendedor 1 estudou o dever de casa, o vendedor 2, ele é meio desleixado, ele não se preocupou com algumas coisas que em vendas a gente precisa se preocupar. O vendedor 2 está fazendo, né, no nosso entendimento aqui, está fazendo sim o dever de casa. Bom, então esse vendedor 2, como ele é muito esperto, ele conseguiu fazer uma negociação boa com 41 prospecto. Até agora, gente, não é cliente ainda, é prospecto. Ele ainda não comprou, tá? Até aqui não tem negócio feito ainda de jeito nenhum. Então, o que ele fez? Ele conseguiu dominar todas as estratégias, ou o máximo de estratégias que existem para fechar um negócio, para fechar uma venda. Se a proposta de valor estava boa, o cliente precisava, então agora é só ir lá e fechar o negócio. Existem mais de 14 formas diferentes de você fechar um negócio com seus clientes. Mais de 18, mais de 14 estratégias, 14 técnicas que você pode fechar ali com seu cliente na hora. E você pode aprender isso. Pode aprender sim, são mais de 14 que existem. O propósito da live de hoje não é falar sobre as técnicas de fechamento. Esse vendedor 1 dominou as 14 técnicas, estratégias para fechar um negócio. Como ele fez isso, o que aconteceu? Ele conseguiu fechar negócio com 80% dos prospectos que ele levou para a mesa de negociação. Dá quanto? Quanto é 80% de 41? Dá? Aqui, vamos lá? Vai fazendo aí, viu? Que eu tô aqui chutando. Tô aqui... Não, esse aqui tudo tá tranquilo, tá tudo certinho. Pode ter certeza. Pode fazer na calculadora que tá tudo certíssimo, fechado. E o vendedor 2, Francisco, fez o quê? Ele não estudou direitinho as técnicas de negociação, ele vacilou um pouco, não dominou, não conseguiu, levou o cliente para a mesa de negociação, ou seja, levou a bola para o pênalti, chutou, mas o gol não saiu, não fez o gol, ou pelo menos não fez com eficiência. Porque se ele está com 50% aqui de fechamento, aqui,
Isso significa que ele fechou aqui com 3 clientes, fechou com 3 prospectos. Agora vamos pegar aqui a informação geral. Vamos pegar aqui a informação geral. Vê, a vendedora 1, ela não é uma vendedora que realiza suas vendas de todo jeito, bagunçado. Não é. Ela é a vendedora 1. A vendedora 1 é aquela pessoa muito preocupada, leva muito a sério o que está fazendo, desde antes de começar as vendas até a finalização da venda, até o fechamento da venda. A vendedora 1 foi muito cuidadosa. O que acontece antes de uma prospecção que a vendedora 1, o vendedor 1 fez? Com certeza, sem dúvida nenhuma fez. Foi a preparação física, né? Se vestir bem, se fazer a barba, se for homem, fazer as unhas direitinho, né? A sobrancelha, quem gosta, e mulheres, passar uma basezinha meia, né? Para não chamar muita atenção, um perfumezinho de leve, que não seja cheguei, a roupa, olhar a performance da sua roupa completa de acordo com o cliente que você vai atender e que você atende. Isso é o que nós dizemos que acontece muito mesmo antes da venda acontecer. Tem aí uma preparação que envolve 2 pedais bem diferentes, dois passos bem diferentes. Um é esse, que é a situação física, a preparação física. E uma outra preparação que o vendedor 1 fez foi a preparação mental. A preparação mental que o vendedor 1 fez. Como foi que ele fez? Ele foi para diante de um espelho na casa dele. Antes de vender, né? Antes de sair de casa, ele foi para diante de um espelho, ele concentrou todas as suas energias, todas as suas vibrações em coisas boas. Ele pensou no cliente fechando o negócio, ele visualizou no cliente comprando, ele visualizou no sorriso que ele ia dar na frente do cliente, ele visualizou o bom dia empolgado que ele ia dar na frente do cliente, e ele disse: hoje o dia está para eu vencer, hoje o dia está para que eu faça essa superação na minha vida. O vendedor 1 fez isso por um bom tempo, né? Disse: eu te amo, eu te adoro, você é o cara, você é uma mulher demais, você é muito motivado, você é muito motivada, vai em frente, vai ajudar as pessoas com o seu produto, vai ajudar as pessoas a serem melhores, vai ajudar as pessoas a serem mais bonitas, a aumentarem o seu astral, a amarem o próximo. Então foi um clima como esse, um ambiente como esse que a vendedora 1, o vendedor 1 criou antes de sair de casa. Porque vendedor de alta performance, vendedor de atitude, eles fazem isso. Eles se negam, se recusam, não aceitam pensar ou estar em pensamentos negativos, estarem de cabeça baixa. Esse foi um exercício que a vendedora 1 ou vendedor 1 fez antes mesmo de sair de casa. Olha o impacto que teve nas vendas dessa pessoa no final aqui do mês. Ele poderia ter até 100 clientes, conseguiu 33 clientes. Por quê? Porque fez o que nós, como seres humanos, como pessoas, devemos fazer. Ele sabe que tem problemas, ele sabe que vai encontrar clientes que não vão comprar naquele dia. Olha quantos ele encontrou aqui, ó. Quanto é que dá aqui? 60, 67, 73? Quanto é que dá aqui? Esse valor aqui é um valor que ele deixou de vender agora nesse mês, mas que no outro mês, com toda essa habilidade que ele tem, com certeza ele vai sim fazer o diferencial. Agora me diz, você que é empreendedora, você que é empresária, você que lidera uma equipe comercial, qual é a gestora, a empreendedora que não desejaria ter um vendedor desse dentro da sua empresa? Um vendedor que tem uma capacidade de adquirir do início ao final até 33% na habilidade aqui das vendas. É uma pessoa feliz, é uma pessoa que leva muito a sério o que faz.
os problemas acontecem também com ele. Mas certamente é uma pessoa que é muito grata a Deus pela família que tem, pelo filho que ficou em casa, pela esposa, pelo cachorro, pelo gato. Assim, são pessoas que mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantos problemas, elas se recusam a fechar a cara. Elas estão sorrindo, elas estão transmitindo coisas boas. E quando você transmite coisas boas, você recebe coisas boas. Pode olhar que é assim que acontece. Eu acredito muito nessa frase, porque tem uma passagem bíblica que Jesus Cristo, que para mim é a maior representação em qualquer área da vida que você citar, para mim, pelo menos para mim, se não for para você não tem problema, mas pelo menos para mim, em qualquer área da vida que você analisar, uma justificativa forte é o exemplo vivo de Jesus Cristo. E tem um texto bíblico que Jesus Cristo fala, né, para os apóstolos, os discípulos irem de casa em casa, e em todas as casas que eles chegarem, eles vão desejar a paz esteja nessa casa. E aí quando vê os apóstolos aqui fazendo as visitas, né, missionárias, quando o apóstolo, o discípulo chegasse na casa, a paz esteja nessa casa. Aí Jesus disse, toda vez que vocês falarem assim, na hora que vocês desejarem a paz para alguém, essa paz voltará para você também. Preste bem atenção nesse movimento que Jesus Cristo ensinou a nós. Quando você oferece algo a alguém, aquilo volta para você. Então tenha muito cuidado com o que você está desejando para os outros, para as outras pessoas. Tenha muito cuidado com o que você está oferecendo para as outras pessoas. Francisco, o que isso tem a ver com vendas? Tudo. Quando você sai com o coração grato, quando você sai disposto a oferecer o bem às outras pessoas, você vai ter seus problemas do dia, mas serão muito menores. Porque você não está oferecendo para eles problemas, está levando solução, está levando alegria, está levando felicidade e levantando o astral de muita gente, não é? É isso que acontece e foi isso que aconteceu com esse vendedor. Então, Francisco, esse vendedor é o espetacular, é entre todos o melhor e tal. E deixa eu te falar uma coisa, ele ainda não é o vendedor ideal que dá lucro de verdade. Como assim, Francisco? O cara que tem 33% de eficiência nos seus processos, desde a prospecção até o fechamento, ainda não é o vendedor ideal, o cara que dá lucro à empresa, não. Esse aqui é um vendedor espetacular, dá lucro à empresa, mas se ele não tiver as características do vendedor que realmente aumenta as receitas do seu negócio, da sua empresa, vai chegar um tempo que isso aqui já não vai mais fazer tanta diferença. Por quê? Porque ele é um cara que mete muito cliente para dentro da empresa. Cliente, que tá muito bom, tá legal, né? Tá show demais. Mas eu vou te falar qual é o erro que esse vendedor cometeu, que o vendedor VX não comete, tá? E antes de eu falar, tem aqui nosso vendedor 2. O vendedor 2 teve uma preocupação menor, teve mais erros na sua prospecção, foi igual ao vendedor 2. Mas aí ele teve erros na abordagem, ele não dominou a abordagem e automaticamente se você errou na abordagem, ele recebe menos clientes para fazer o levantamento da necessidade desses clientes e ele errou também aqui e ele foi errando, cometendo alguns erros aqui dentro do passo a passo e aí ficou um pouco estressado, ele perdeu um pouco o controle das suas vendas, das suas metas. Se a meta era 100 clientes, fazer até 100 clientes no mês, ele se perdeu muito. Ele só tem 3% de eficiência, né? Se você pegar desde o momento que ele começou a visitar até o fechamento que ele fez, esse vendedor só tem 3% de eficiência. É muito baixo. Isso aqui realmente ele não vai se pagar. Então, esse é um vendedor típico, essa é uma vendedora que provavelmente cometeu algumas falhas e não praticou algumas dessas coisas que eu não vou repetir, mas que eu já repeti me referindo ao vendedor 1, tá? E isso aqui no dia a dia a gente percebe, a gente vê, isso é muito comum no meio da equipe de venda. O vendedor que está muito preocupado com fofoquinha, está muito preocupado com a conta bancária, está muito preocupado com os pensamentos negativos, está preocupado em
em combater o cliente ao invés de levar solução, não entendeu a empresa ainda, não entendeu o ambiente de trabalho, fica criticando o gestor, fica criticando a dona do estabelecimento. Ele está envolto de uma situação, um cenário que é mais complicado para ele sobreviver como vendedor. Qual é a notícia boa que eu tenho para o vendedor 2? A notícia boa que eu tenho para o vendedor 2 é que ele pode se levantar, ó. Porque isso aqui, gente, isso é habilidade, ó. Isso aqui é habilidade, é atitude, ó. Vender, está explicado cientificamente, não é um dom, é habilidade. Habilidade é o que, Francisco? Você aprende, é uma técnica, é uma estratégia. Se você tiver o passo a passo correto, se você dominar a arte de aumentar clientes, se você tiver uma orientação correta com o vendedor 1, o vendedor 1 só errou uma coisa que eu vou dizer já, onde foi que o vendedor 1 errou. Mas se você tiver essa capacidade, não ter preguiça de estudar, conversar com o seu cliente, conversar com a concorrência, descobrir como a concorrência está pensando, se superar a cada dia, então você aprende. Essa é a boa notícia para o vendedor 2. Se o vendedor 2 continuar com essa performance aqui, ele não vai continuar na empresa não. Não vai. Porque a empresa ela vive de receita. Vendas geram faturamento, geram receitas. Vendas nas empresas é que pagam todos os setores da empresa. As vendas estão, todos os setores da empresa vendem. Tudo bem? Tá comigo? Concorda? Todos os setores da empresa vendem, devem vender, todos, sem exceção. Mas o grande eixo, a grande responsabilidade, a grande atribuição para manter aquela máquina, manter essa estrutura rodando, do salário do dono, né? O prolabore do dono, o salário dos funcionários, a todas as contas para serem pagas, a grande responsável por tudo isso é a área comercial. Então, uma área comercial que tem vendedor com 3% de eficiência nas vendas vai ser bastante complicado. E a área comercial que tem vendedor com 33% de eficiência nas vendas é uma área comercial muito robusta, muito boa. Essa área comercial só não vai sobreviver de verdade se ela cometer o erro que o vendedor X, ou seja, pode ser qualquer vendedor, pode ser você aí, não comete. Vamos para ele então? Eu estou falando rápido demais, será que está ficando claro? Está dando para entender? Você consegue elaborar um quadro desse depois aí na sua casa com a sua equipe? Eu estou fazendo uma aula, não é motivacional essa aula minha, é transformacional. A ideia da Abrir Forte é que você pegue um quadro como esse e faça um estudo desse dentro da sua equipe, lá dentro da sua equipe. Joaquim, você tem 80 pessoas para visitar nesse mês, e aí no final do mês você vai olhar quantos clientes o Joaquim trouxe e depois descobrir com ele onde foi que ele acertou, onde foi que ele errou. Olha que exercício mais poderoso. É fácil demais, é juntar a tua equipe, pegar uma cartolina, pegar um papel e fazer todo esse exercício aqui. Descubra qual é a taxa de conversão da sua equipe. Você conhece a taxa de conversão das suas vendas? Como é isso, Francisco? A taxa de conversão das vendas é aquela taxa, aquele percentual que eu descubro que demonstra a minha capacidade de fazer pessoas que eu visitei pela primeira vez se tornar clientes da minha empresa. Essa a gente chama de taxa de conversão. Esse daqui está com 33%. Eu pego o número de pessoas que eu fechei negócio e eu divido pelo número de pessoas que eu visitei. Aí eu acho a minha taxa de conversão, tá? Quanto maior, melhor. Essa taxa de conversão, ela não, qual é a melhor taxa de conversão? Essa é uma pergunta boa, lembrei dela agora. Francisco, qual é a melhor taxa de conversão para um vendedor, para uma vendedora? Preste muita atenção. Cada negócio tem uma taxa de conversão diferente do outro, mas de maneira bem geral existe a taxa de conversão melhor, mais poderosa para qualquer negócio. E qual é, Francisco? É aquela taxa de conversão que está sendo superior à taxa de conversão do mês passado. Esta é a melhor taxa de conversão
que uma empreendedora, que uma gestora de equipes, que uma vendedora pode ter no seu histórico. Se no mês passado a minha taxa de conversão foi 3 e nesse mês foi 5, é uma boa taxa de conversão. No outro mês é 10, é uma boa taxa de conversão. Então não existe aquela taxa 33, 50, 2, 1, não. A melhor taxa de conversão para qualquer ramo, para qualquer negócio, é aquela taxa de conversão que está sendo superior à taxa de conversão do mês anterior. Fechado? Faz sentido? Confirma comigo? Tamo junto? Então fica essa dica. Agora, se você quiser fazer a taxa de conversão do seu negócio, aí você vai descobrir e ver, ó, de acordo com nossos estudos, a nossa taxa de conversão aqui, para a gente dar lucro, para a gente se manter no mercado, para a gente crescer, aumentar nossas receitas, aumentar nossa produtividade, a nossa taxa de conversão aqui tem que ser uma taxa X. E aí você, com a sua equipe, de maneira muito sábia, habilidosa, você vê aí. Porque aí pode ser uma referência para todos os seus vendedores da empresa, as vendedoras, e para as pessoas que vão entrar na empresa. Você vai poder medir a métrica, né? Fazer uma métrica e dizer quem é que eu posso chamar de vendedor bom dentro dessa empresa. E aí você vai ver, vendedor bom dentro da minha empresa é o vendedor que, dentre outros indicadores, ele tem uma taxa de X, né? É 12%, é 20%, é 30%, é 40%, é 50%, tá? Tem taxas de conversão que são muito altas, muito altas, né? Diversas empresas trabalham assim mesmo, assim hoje. Você tem uma ideia, a Brinforte hoje trabalha em um ramo de negócio que a taxa de conversão, se eu falar aqui para você qual é, você vai dizer, Francisco, por que mentira? Né? A conversa é tão boa, tão legal, você vê que isso é mentira e tal. Porque eu estou em um mundo paralelo, em um mundo diferente do mundo tradicional, do mundo físico. Por que eu consigo conversar sobre o mundo físico de maneira tão habilidosa? Porque eu fiz isso por mais de 10 anos na minha vida. Como vendedor, fiz como gestor de equipe pequena, gestor de equipe grande, como empresário, como acompanhador de negócios, de empresas. Então eu tenho toda uma estrutura de conhecimento dos negócios físicos, tá? Mas hoje o campo de atuação forte que muitas empresas fazem que eu conheço, não tem como medir a taxa de conversão dessas empresas. Realmente são muito altas, tá? Bom, então vamos lá. Eu disse que esse vendedor não fez o dever de casa, e fez mesmo. Ele não precisou ser 100% em tudo, tá? Você não precisa, para ser um bom vendedor, uma boa vendedora, um bom gestor, uma boa gestora de equipes, você não precisa, e talvez nem consiga, não sei, eu não conheço ninguém que tenha conseguido, mas ser 100% em tudo. Não precisa. Basta que você seja muito bom ou muito boa em alguns deles, em alguns essenciais. Tem pessoas que são muito perigosas dentro das empresas, são vendedores perigosíssimos, dão prejuízo danado na empresa. Por quê? Porque eles não são só ruins em algumas partes deles, mas são péssimos, não tem noção nenhuma. E se você é péssimo, não tem noção nenhuma de qualquer um desses passos aqui, a tua venda vai cair. Não precisa ser 100%, mas tem que dominar boa parte deles. Ou uns ser mais eficiente, outros ser menos eficiente, aí você vai jogando, você mesmo vai descobrindo qual é o que eu tenho que dar mais atenção. Hoje mesmo, por exemplo, você pudesse medir nas suas vendas, no seu processo de venda, eu estou chamando isso aqui de processo de vendas, que está dentro das oportunidades competitivas do nosso programa Atitude Mais Vendas da Brinforte, online aqui para vocês. Então, hoje você está uma pessoa muito boa em qual? Em qual você se garante? Você se garante em prospecção? Você se garante na abordagem? Você se garante no levantamento de necessidades com o seu cliente, com o seu prospecto? Você se garante na elaboração de uma proposta de valor que realmente vai fazer sentido para o seu cliente? Você se garante na negociação, domina as técnicas de negociação bem direitinho lá com o seu cliente quando for para a mesa de negociação? Você consegue fechar contratos, fechar negócio? Porque se tudo isso aqui estiver bom e o fechamento não acontecer, não serviu de nada. No final das contas,
O que vale é um contrato assinado e acabou a história. O que vale é o dinheiro na conta. O que vale é o produto entregue e o dinheiro recebido, tá? Tem que fechar o negócio. Então, em qual ponto desse você poderia hoje dizer que você não está muito bom? Você pode brincar com isso aqui. Pode fazer um exercício. Depois tem uma live que eu vou passar para você. Você vai encontrar aqui nos nossos meios de comunicação, nas redes sociais, uma live onde eu vou dizer como você fazer para descobrir cada ponto desse, como é que você está de maneira eficiente, tá bom? E aí eu vou agora finalizar a apresentação de hoje te falando o que o vendedor X faz que o vendedor 1 não fez. Só tem uma coisa que é mais comum do que você imagina dentro das empresas. O vendedor 1 foi muito bom e muito eficiente até o fechamento. Depois ele voltou e com a mesma eficiência foi de novo muito bom até o fechamento. O vendedor 2, que não foi nem tão bom assim, mas também parou aqui no fechamento. O vendedor 2 parou no fechamento e parou. Por quê? Porque é muito comum vendedores acharem, acreditam tanto nisso que fazem isso o tempo todo, que quando fecha o negócio com o cliente, pronto, acabou, já era. Mas não é tão simples assim. É um grande erro que empresas, áreas comerciais fazem, gestoras fazem, donas de negócio fazem, porque não aprenderam, não querem, eu não sei porquê, mas não avança. O que o vendedor X ou o vendedor que aumenta aí e mantém a produtividade 10 vezes mais do que os outros vendedores fez, né? Porque esse vendedor aqui, ó, ele vendeu, a produtividade dele foi 10 vezes mais do que o vendedor 2, mas ele perdeu fôlego aqui, ó, perdeu fôlego aqui. Ele não se preocupou com o pós-venda da sua carteira, dos seus clientes. E esse aqui também. O que o outro fez? O outro simplesmente, mesmo tendo a mesma eficiência do vendedor 1, ele chegou no final e fez. Quanto é aqui? Vamos jogar, né? Mas vamos dizer que o vendedor fez questão de fazer aqui, vamos colocar de todos não, gente, porque eu não acredito muito que a gente consiga 100% de produção, de produtividade no nosso trabalho. Mas vamos dizer aqui que esse cara conseguiu aqui dar quanto aqui a metade? 15, vamos lá, 15. Isso não é a metade, né? Mas vamos dizer que 15. Esse vendedor X, o vendedor que é bom, ele conseguiu, das vendas que ele fez, por algum motivo, teve aí 17 pessoas que ele não conseguiu fazer após venda. Mas 15 pessoas da base de vendas que ele fez, ele conseguiu fazer pós-vendas. Bingo! Aqui está o grande segredo, Para cada 33 vendas que o vendedor de alta performance, o vendedor que tem atitude, que tem mais vendas, que aumenta a receita da empresa, que aumenta os lucros, aumenta a produtividade da empresa, que tem uma comissão de vendas diferenciada e para muito tempo, por muito tempo, esse é o grande diferencial do vendedor que olha muito além. Ele não lucra e não é bom só hoje, só esse mês. Porque existem vendedores que esse mês ele é muito bom, no outro mês cai, no outro mês é bom, no outro mês cai, é uma confusão. Por quê? Porque não faz o pós-venda. Esse fez, ó, tá? Então fica aí comigo, segura comigo aí, segura aqui comigo. Esse vendedor aqui jamais fechará a empresa dele. E vai chegar um momento que o vendedor X não vai mais precisar fazer prospecção de forma arrojada. Ele trocou a expressão fazer prospecção pela expressão fazer pós-vendas. Ganhou mais dinheiro, aumentou suas receitas, aumentou a produtividade, pagou melhor sua equipe,
aumentou seu patrimônio, aumentou suas comissões de vendas. Vê como tudo aumentou, motivou sua equipe, a equipe que tem cliente, empresa que tem cliente, a equipe vibra, né? A equipe vibra. Quando eu falo da equipe, eu não estou dizendo que 100% da equipe vibra, porque sempre tem aquele no meio que diz que não tá bom, tem alguma coisa que ele não vai gostar, né? Não sei se você conhece gente assim, mas sempre tem alguma coisa que alguém vai dizer, eu não gosto daqui e tal. Mas uma equipe que bate meta, que faz pós-venda, que está ganhando dinheiro, gente, que está batendo meta, que está ganhando dinheiro, está aumentando comissões, está aumentando seu patrimônio. Isso é muito bom em uma equipe. Eu digo porque eu tanto já tive equipes, só o bagaço, que não vendia, como tive equipe que bateram metas, que venceram outras equipes, que ganharam prêmios. A diferença de uma equipe para a outra é enorme. Mas as duas, ou melhor, a equipe forte e poderosa, mesmo aí na sua empresa, eu acho que mesmo que seja boa, pode ser, olhe bem, se isso não está acontecendo, a ausência do pós-venda.